policial, como não pertence à congregação cristã. Eu emprestei esse instrumento para o ancião, ele me entregou todo deteriorado e eu não quero receber. Está colocando lá fora. Beleza. Agora, novamente estamos gravando aqui sem direito Eu autoral. estou filmando meu instrumento, O diácono está colocando meu instrumento fora da O igreja. policial falou... Tá aqui, ó, já. Congregação Cristã do Brasil, colocando meu instrumento, que Deus preparou para minha oração. Olá, pecadores! Pecadores da congregação, e põe pecadores nisso, pecadores em geral. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas, Congregação Cristã no Brasil, a graça, o caminho santo, o único caminho verdadeiro, a igreja verdadeira. Olha aqui, o canal, este canal que mana leite e mel. Aqui, só aqui você tem os santos bolos asmos, coscorões asmos. Temos aqui você é fundamentado na Bíblia, e os fundamentos aqui no canal do Cavaleiro é o topázio, é a safira, é a esmeralda, é o jaspe, é o berilo, é o cornalina, é o rubins. Aqui é fundamentos de valores. Valor. Coisa que os pecadores CCBistas não têm. Olha, deixa eu analisar esse caso. Que aqui você tem também o óleo de mirra para o perfume, o óleo para se perfumar, e tem o óleo para remédio, e tem o óleo para as luminárias. As luminárias para que você saiba o que fazer na vida e nem cause escândalo, porque quando você sabe andar, quando você sabe proceder na vida, como você sabe obrar o que é reto e o que é justo, você não faz o que esses pecadores CCBistas fazem. Você não vai fazer. E é o que eles fizeram lá na congregação de Mortugaba, na cidade da Bahia. Olha, esse caso aqui aconteceu há uns 3 meses atrás. Ele não é que agora que ele apareceu aí, mas ele já tem mais de 3 meses atrás. Mas é um caso assim tão sem noção, tão sem vergonha. Sem vergonha que eu falo, não é num contexto sexual da palavra, não. Sem vergonha, sujeito tão imprudente. Cara, não tem vergonha na cara, não tem um mínimo de noção esses pecadores CCBistas. Como é que faz um negócio desse, rapaz? Ó, vou mostrar aqui pra você um pouco. Tá no shorts aqui, ó. Tá bom. Tá bom. É isso aí. Como policial, como não pertence à congregação cristã. Eu emprestei esse instrumento para o ancião, ele me entregou todo deteriorado e eu não quero receber. Está colocando lá fora. Beleza. Escuta. Agora, novamente estamos gravando aqui sem direito autoral. O cara, o CCBista, emprestou um instrumento para o ancião. E aqui, meu amigo, eu vou lhe mostrar aqui coisas que só aqui no canal do Cavaleiro você aprende. Só aqui você sabe. Continua aqui. Eu estou filmando meu instrumento, O diácono está colocando meu instrumento fora da igreja. O policial falou... Tá aqui, ó, já. Perguntas que não quer calar. O diácono ficou do lado de quem nessa treta aqui? O diácono, hein? Ficou do lado de quem? Fala aí, Ficou do lado de quem? Congregação Cristã do Brasil, colocando meu instrumento, que Deus preparou para minha oração. Deus preparou. Tá bom? Então colocando aí fora. Beleza, olha que bonito. Aqui tá a polícia. A polícia. Eles estão colocando... A polícia. Não, a polícia. Os caras chamaram a polícia. Não, não é sem vergonha. Quem diabo foi que teve a ideia de chamar a polícia para resolver uma parada dessa, meu filho? O que a polícia tem a ver com uma porra dessa, meu filho? Imagina o delegado lá, se um caso desse for o que fez um BO, isso aqui. Não, nesse povo não é sem vergonha? Sem noção de nada? Caramba, rapaz, chama a polícia. O que a polícia vai fazer aqui? Escute. Para o lado de fora. Para o lado de fora. Tá bom? Esse instrumento foi emprestado para Lázaro. Me entregou o instrumento quebrado, faltando um acessório.
E agora colocou o instrumento fora da igreja. Eu não vou levar para a igreja. Ele está aqui do meu lado. Aí eu não vou mostrar não. Aí o ancião está do lado dele. O cara que tomou o instrumento emprestado. Meu filho, deixa eu lhe dar aqui um parecer do cavaleiro nesta situação aqui. Isso aqui, eu vou lhe mostrar que é de praxe. Agora deixa eu ir analisando aqui. Tá bom. Vamos policial, como não pertence à congregação cristã? Eu emprestei esse instrumento para o ancião, ele me entregou. A polícia orientou, porque o instrumento não é nada da igreja. Aqui não tem perturbação de culto nenhum. Daí, por isso que a polícia vem, porque a polícia vem averiguar se é a perturbação da ordem do culto, porque aí é crime de intolerância religiosa. Só aí, ô vagabundo, é intolerância religiosa quando aí a polícia vem pensando que é um caso de intolerância religiosa, já que é no culto. Aí quando chega no culto, vê essa porra aqui. Aí o diácono foi orientado pela polícia a tirar o instrumento da igreja, porque o instrumento não é da igreja, e botar fora da igreja. Porque talvez o irmão tenha botado um instrumento lá dentro. Mas aqui não tem nada a ver com a igreja. Agora, quem chamou a polícia para aqui? Será que foi esse irmão? E aqui eu vou lhe explicar por quê. Se foi ele, eu vou lhe explicar por quê. Talvez ele tenha chamado a polícia. Melhorado, eu não quero receber. Beleza. O ancião pegou um instrumento emprestado do irmão. E aí o irmão alega que o instrumento veio com defeito quebrado. O que é que se tinha para fazer nesse caso? Era para ter dado esse escândalo aí? Não, filho. Ele está errado. O dono do instrumento que recebeu o instrumento danificado, tá, por ter feito isso. O ancião que tomou o instrumento emprestado e devolveu estragado, claro que está errado. Ele é um ancião da igreja. O cara, o que se diz ungido, o que se diz o anjão da paróquia, aquele que Timóteo, aquele que lê na igreja, aquele que lê a carta que Paulo mandou para o Timóteo, para dizer para o Timóteo: olha, Timóteo, você é o cabeça da igreja, você é o primeiro a ter que dar o exemplo, viu? Você não seja que nem esses pecadores CCBistas do ministério. Dê o exemplo, ser exemplo de tudo. Esse é o ancião que pegou o instrumento do irmão e entregou danificado. É esse. E o porquê isso acontece na congregação? Agora, novamente estamos gravando aqui sem direito autoral. Eu estou filmando o meu instrumento. Está filmando o instrumento. Está colocando o instrumento fora da igreja. Policial falou, Está aqui, ó, já. Congregação Cristã do Brasil, colocando o instrumento que Deus preparou para a minha oração. Quem chamou a polícia? Erradíssimo. Deu escândalo. Todo mundo errado aqui. Todo mundo errado aqui. Primeiro, não tem vergonha na cara. Se lesse a Bíblia e praticasse o que estava escrito, não daria isso aqui. Agora, por que isso acontece na congregação? Muitos na congregação, deixa eu lhe contar uma coisa aqui. Muita gente, não estou dizendo que é esse aqui, irmão, que emprestou o instrumento para o ancião. Mas também não estou dizendo que não é. Ele pode ser inocente nesse caso, mas pode não ser. Mas muita gente na congregação só empresta as coisas para o ancião, para o cooperador, para o diácono, para o ministério. Muita gente na congregação assim. Você pode botar aí mais de 90%. Ele só empresta as coisas para o ministério, porque é o ancião da igreja. E às vezes ele só empresta com intenções malignas, já para fazer média com o ministério, para quando precisar de algum cargo na congregação, e aí empresta para o ancião. Mas se for um irmão de banco, ele não empresta, meu filho. Isso acontece muito na congregação. No caso, e aí acontece o quê? O ministério
Eu sempre falo aqui, o ministério da congregação, ele não ganha salário assim, mas ele ganha nessas coisas. E aí, como muita gente paparica ele, empresta as coisas para ele, dá presentes para ele, aí ele vai e abusa do poder, do cargo de ministério que ele tem. Então o irmão aqui, muita gente empresta as coisas para o ancião, empresta as coisas para o ministério abusa do poder de ter o cargo, porque o ministério ganha tendo o cargo de ancião, muito ministério vende as coisas, vende, comercializa no meio da congregação, e aí usa-se da irmandade, usa do cargo para se favorecer, vendendo as coisas. Não que isso seja crime, não, é um abuso do cargo. Então muita gente empresta as coisas só para o ministério. E o ministério vai e abusa do ministério, abusa da influência do cargo. É assim que acontece. Tudo isso é por causa disso, meu filho. Agora vá um irmão de banco pedir alguma coisa emprestado para você ver se alguém aparece para emprestar. Não aparece. Agora o ministério, ele não precisa nem pedir emprestado, muitas das vezes. Só o fato, quando a irmandade souber que ele precisa, a própria irmandade vai lá e empresta para ele. Agora, aqui, o ancião tomou o instrumento do irmão. Para quê? Para tocar na igreja? Para fazer o quê? O que teria ter feito aqui? O instrumento veio danificado? Foi lá primeiro, conversou com o irmão, chamou para uma reunião do ministério, falou para os outros anciãos, para os cooperadores, para o diácono, falou. Olha, irmão, o irmão ancião ele, então, pegou meu instrumento emprestado e aí danificou o instrumento e agora o que eu faço? Eu não tenho dinheiro para comprar outro. Irmão, o que eu faço? Eu não quero dar escândalo, não quero fazer barraco, não quero dar escândalo. Agora, pelo menos diz para o irmão aí tomar cuidado para não ficar abusado do cargo que ele tem. Agora tu me devolveu o instrumento para mim, quebrado, e agora como é que eu faço para tocar? Teve essa reunião, ele fez aqui o que está escrito aqui, ó. Ele fez o que está escrito aqui, porque cometeu uma falta com o irmão, em vez de ir lá e dizer, ó irmão, você fez o... E agora como é que eu faço, irmão? Você vai consertar? Como é que a gente vai fazer aqui agora? Você vai consertar? Porque o ancião, ele podia muito bem chegar no diácono e dizer, ó irmão, aconteceu isso, isso e isso. Aí o diácono pegar a grana da obra e consertar o instrumento do irmão. Podia fazer isso. Mas aí não. Será que ele houve essa conversa antes? Ou esse irmão aqui já chamou a polícia, foi ele que chamou a polícia e já foi tentar resolver tudo na congregação, no culto? Rapaz, é assim, porque esse povo eles não têm noção de juízo para resolver esse problema, porque eles não têm noção de julgamento, de bom senso, de equidade. Eles não têm ideia do que é equidade, do que é bom senso para resolver as coisas dentro do bom senso, da justiça, ali da retidão. Porque o ancião abusou do cargo, danificou o instrumento do irmão, e aí ficou por isso mesmo. O diácono aqui, ele foi para o lado de quem? O diácono chegou aqui e disse, irmão não pode consertar o instrumento e tal, e tal, e tal. Não, vamos resolver aqui. Não vamos dar esse escândalo aqui, não. Não houve essa conversa, esse diálogo? Não houve, né? Aqui o diácono ficou do lado de quem? Não, adivinha de quem o diácono aqui vai ficar do lado. Esse irmão aqui que teve um instrumento danificado, ele levou lá na regional o caso. Entendeu? E aí partiram pro barraco. E aí, no barraco, vai resolver o que no barraco? Então, na congregação é assim, filho. Então, muito irmão, na congregação, ele só empresta as coisas para o ministério, porque é o ministério da igreja. O ministério é a divindade. O ministério é os santões. E aí, o ministério abusa do poder, abusa de que é o santo da igreja, e aí fazem tudo e para eles não dá nada e fica por isso mesmo. Aqui o irmão, além de perder
pode ter perdido o instrumento, danificado o instrumento, ele já vai ficar com o nome sujo na praça, lá na cidade dele. Isso já era lá. Já era. Porque causou escândalo na obra, mesmo se ele tiver certo. Quem chamou a polícia aqui? Isso que eu quero saber. Se ele tiver certo, ele causou escândalo na obra por causa do instrumento. A Irmandade tende a ir para o lado mais forte, que é o ministério. É o ministério que unge. É o diácono que libera a cesta básica. É as irmãs da piedade que é a cesta básica. É o diácono e o ancião que unge, que visita. Entendeu? E aqui, além dele danificar o instrumento, ele ainda perdeu o nome de bom testemunho na congregação. E aí, se ele for para outra cidade, quem que vai fazer a carta de apresentação dele? Esse ancião que ele quebrou o pau. E aí está com o nome sujo na praça. Obviamente que ele não vai ver a carta que esse ancião vai botar lá na carta quando ele for para outra cidade. Mas com esse barraco aqui, todo mundo vai saber. É mole? Não, pai. Não é fácil não a coisa. Mortugaba. Não é fácil não. Não é fácil não a coisa, rapaz. Ó, é um povo que passa horas e horas, dias e dias, semanas, meses, anos estudando a música. Mas não lê, não examina a escritura. E é por isso que acontecem esses barracos. Deixa eu ver aqui, ó. Mortugaba. Mortugaba é uma cidade no estado da Bahia. Região Mortugaba Centro. Mortugaba Centro. Aqui, ó. Não vai achar aqui. Tá bom, nós estamos colocando aí fora. Beleza, olha que bonito. Aqui está a polícia. Eles estão colocando o instrumento para o lado de fora. Para o lado de fora. Agora esse instrumento foi emprestado para Lázaro. Aí citou o nome do ancião. Por que chamaram a polícia? Quem chamou a polícia aqui sabe. Talvez tenha tentado resolver o caso. E aí chamou a polícia para quê? Porque sabe que na congregação o mais é a lei da selva, o mais forte engole o mais novo. Aí tentou ir por fazer a justiça com as próprias mãos, fazer um barraco. Aí chamou a justiça, chamou a polícia. O que a polícia vai fazer aqui? O que a polícia vai fazer aqui? Não é caso de intolerância religiosa. Não perturbou a ordem do culto. O que a polícia vai fazer aqui? A polícia vai dizer, não, agora é o fim dos tempos mesmo, porque crente brigando com crente por causa de um mísero instrumento. Não interessa o instrumento aqui. Meu filho, suporta o prejuízo. Senão você não é crente. O ancião lá, ele fez a atrapalhada lá com o irmão de banco, sabe? Mas você tem que suportar, tem que engolir sapo. Não vai causar esse escândalo aqui, chamar a polícia. Isso não é caso de polícia, meu filho. Ou você acredita na justiça de Deus, ou você não acredita, meu filho. Agora não fica chamando a polícia para a congregação, não. Que isso aqui não tem nada a ver com o que a polícia vai fazer aqui. Sabe, que coisa mais sem noção. Aí chama a polícia, porque, como na congregação é ancião, diácono, muitas das vezes é parente ou amigo, não vai ter justiça, não vai resolver a causa dele, aí ele tenta chamar a polícia para causar um barraco, para escandalizar e envergonhar o ministério. E aqui ninguém sai ganhando. Sabe? Mas a pessoa se sente tão injustiçada, tão indignada, que vê a última chance de causar um barraco para envergonhar o ministério. Agora ele vai ficar o nome sujo na praça, quer dizer, no meio da Irmandade.
A carta que vai ser, se ele mudar de cidade, vai na carta lá. Ah, esse é o irmão lá de Mortugaba que causou aquele escândalo lá do instrumento. O ancião continua ancião. Pode ser ali que o ministério dê um conselho a ele, sabe? Mas isso acontece, meu filho, é por causa disso. Porque na congregação, a irmandade faz qualquer coisa pelo ministério, empresta qualquer coisa pelo ministério. Mas para outro irmão de banco, ele pensa 2 vezes em fazer isso. Porque aqui é uma espécie de corrupção, sabe? Isso acontece porque não há justiça. Então, é a lei do mais forte, o opressor, o poderoso oprime o maior. Sabe que o poderoso, ancião, não vai ser julgado, não vai ser condenado, só se dependendo do caso, mas nesse caso aqui não vai. E aí a pessoa que se sente inferior e nesse caso aqui ficou no prejuízo, vê que não vai acontecer nada com o ancião. O próprio diácono você vê que o diácono estava aqui. Você vê que o ancião estava do lado dele e o diácono estava lá tentando. Você vê que o diácono, as tendências aqui é ir para o lado do ancião. Vê que não vai acontecer nada com ele e aí ficou mais perdendo ainda. Ó, na congregação se empresta qualquer coisa para o ministério. O irmão de banco é difícil, meu filho, é difícil. É difícil. E é por isso que isso acontece. Sabe? Na congregação as coisas são feitas de acordo com a cara do freguês. Então se você... vou dizer aqui um caso. Vou dizer aqui um caso. Na congregação é assim. Uma irmã lá, esposo tem carro. O esposo vai trabalhar, o carro fica na garagem. Se chegar um ancião e perguntando pelo esposo dela, o esposo dela, ela diz que o esposo dela não tá trabalhando. Aí ela pergunta, e aí, irmão, por que alguma coisa, irmão? Alguma urgência? Não, irmão, que se o ancião tiver um carro e o carro dele pifou, quebrou, sei lá no quê, é que meu carro, eu tenho necessidade ali, meu carro deu problema, aí eu vim falar com o irmão para ver. Aí a irmã pega a chave na hora pro ancião. Pro ancião, pro cooperador de jovem, se for outro diácono, na hora, supre a necessidade. Ela nem liga pro marido. Ela nem liga, porque é mulher que manda em casa. Na congregação dos pecadores, mulher que manda em casa. Ela liga na hora. Ela pega a chave do carro na hora. Se for para irmão do ministério. E se for para irmão de banco? Não. É claro que o irmão de banco não vai fazer isso. É claro que não tem a menor chance. Mas se for para irmão do ministério, meu filho, a irmã, o esposo dela não está em casa. Ela pega a chave do carro e toma aqui. Por quê? Porque ele é o ministério da igreja, ele é ancião da igreja. Ele vai fazer coisa na obra. Na obra. Tal é o poder do ancião na congregação. Meu filho, é assim que funciona. Se for, empresta qualquer coisa para o ancião. Empresta ferramentas, moto, carro, dinheiro, escada, utensílios. Empresta tudo. Chave. Ferramenta, chave. E ferramenta. O marido não está em casa? O ancião chega, um cooperador chega, um diácono chega, o irmão da administração chega. Se for um andame, se for uma escada, se for isso, aquilo. O marido não está em casa, a esposa vai. Temos aqui a ferramenta. O que você precisa, irmão? Ou qualquer coisa, leva na hora. Se for irmão de banco, um pobre, sem chance, meu filho. Você não entra nem na garagem. Diz que não tem, diz que o esposo não está. Não tem, não empresta. É assim que funciona na congregação. Tal é a influência do ministério. É por isso que tem muito ministério que abusa do poder. Mas é assim na congregação. Porque na congregação, se você não tiver dinheiro e você não tiver cargo, não for do ministério, você não é nada.
Então o ancião precisa de para atender a obra. Aconteceu uma emergência lá. Ela vai na casa do irmão, o irmão não está, a mulher pergunta, ele conta a necessidade e a mulher vai e empresta o carro. Se for dinheiro, talvez a mesma coisa. Aí liga para o marido tá, sabe? Então é o cargo, é por isso que na congregação sim, meu filho. Então, mas um irmão de banco, ele não empresta para outro irmão de banco. Principalmente se for pobre. Não empresta, meu filho. Porque empresta para o ancião, porque acha que o ancião não vai fazer, sabe? E aí emprestou para o ancião, ele se sente, e aí quando precisar, o ancião está levantando alguém lá para manutenção, para instrutor, para isso, para aquilo, e aí ele quer fazer o nome dele. É por isso que essas coisas acontecem na congregação. Isso aqui é corrupção. Então a mulher empresta a sua necessidade. Ele é o ancião da igreja. Vai você que não é para ver o que é que acontece. Um irmão lá que tem uma furadeira, uma maquita, ou uma ferramenta qualquer, chega lá e vê se ele empresta. Não empresta, meu filho. Põe 1000 dificuldades. E carro que nem se fala. Você precisa de um carreto. O irmão lá tem uma caminhonete. Ele quer cobrar os olhos da cara. Não vai fazer. Sabe? Da faixa. Agora o ancião precisa de um carreto para alguma coisa. Passando da obra ou não. Assim, o quê? O cara faz de graça, meu filho. Pega a caminhonete dele, faz de graça. Paga até o combustível do próprio bolso. Ele diz que tem que estar cheio, irmão. Fica em paz. Aí vai, faz o que o ancião precisa, sendo para obra ou não cobra nada. E aí não cobra nem gasolina. Aí, mano, e a gasolina? Não, mas fica em paz, eu abasteci e tal, e, sabe, fica em paz. Que é congregação assim, meu filho. Congregação assim. E aí faz. Você que não é nada, você usa a esquerda. Empresta qualquer coisa, ferramenta, tudo. Carona, carreto, leva o ancião para atender, faz qualquer coisa para o ministério, qualquer coisa, mas para outro irmão de banco não faz. Tal é o cargo na congregação. Então aqui emprestou instrumento para o ancião. Você acha que um irmão vai emprestar um instrumento para você? Se, por exemplo, você estiver aprendendo a música, você acha que um irmão vai emprestar um instrumento para você, você está aprendendo a música? Mas nunca que vai, meu filho. Principalmente se você for pobre, é claro. Se você está aprendendo a música e não pode tocar o instrumento, o irmão vai emprestar? Não vai. Não vai. Agora, se for do ministério, vai. Porque na congregação é assim. Ou você tem dinheiro, você é a cara do freguês. É a cara do freguês. O comportamento, as atitudes, o tratamento é de acordo com a cara do freguês e com o seu crachá. Se você é do ministério, o seu tratamento é assim. Se você não é do ministério, seu tratamento é assado. É por isso que na congregação existe a disputa de poder e de ministério. Sabe? Gente que ganha usando o cargo de ministério, gente que é beneficiado com o cargo que tem do ministério. Por isso que a disputa, por isso que na congregação todo mundo, quase todo mundo, quer ir para o ministério. Porque o tratamento, por si só, já é diferenciado. Quando você chega num lugar, você é cooperador de jovem, você tem um tratamento. Quando você é cooperador e chega num lugar, você tem um tratamento. Quando você é ancião e chega num lugar, você tem um tratamento maior. É assim. Só de você ter no ministério, já é um tratamento. Você já ganha, começando pelo tratamento, como você é tratado, pela consideração que você já é tratado. E aí você vai ganhar os favores, sabe? Os convites para festa, para jantar, para almoço. Você tem carona. Você sabe? Você é convidado para congregar em tal lugar. Você é convidado para congregar em tal lugar. O cara que te convida, ele tem o prazer de chegar lá com um cooperador, com um ancião, com um cooperador de jovem. Tem cooperador de jovem que é bem conceituado, respeitado no meio da irmandade. Então o cara
Só o fato dele estar com o cooperador, levando o cooperador, o ancião para congregar em tal lugar, quando ele chega lá, já é bem recebido. Meu filho. É uma desgraça esse povo, rapaz. Povo sem vergonha. Não é? Então, se você é um cara crente, você é uma pessoa de Deus, é um pobre Josézinho lá do Egito, estando lá na prisão ainda, meu filho, seu tratamento é... Ninguém te conhece, ninguém te vê. Só que a corrupção pode se dar. Não estou dizendo que é o caso desse rapaz aqui que teve um instrumento danificado. Mas tem muita gente na congregação que é tão corrupto quanto o ancião, que só faz as coisas para o ministério. Para outro irmão igual a ele também não faz. Que é outro sem vergonha também. Sabe? Se ele tem uma coisa, ele faz, por exemplo, um almoço, um jantar em casa, ele convida um ancião, o tratamento é diferenciado, é um banquete. Se chegar lá outro irmão pobrezinho, ele dá lá um pão com ovo. Sabe? Então, tem muita gente na congregação assim. Gente que recebe um ministério. Por exemplo, uma pessoa mora numa cidade. Aí ele muda para outra cidade. Aí quando ele muda para outra cidade, se instala lá e tudo bem, passa 6 meses, 1 ano, aí ele convida aquele ancião que ele chama de meu ancião, que ele chama de meu cooperador, que ele chama de meu cooperador de jovem. Aí ele convida aquele para ir lá na casa dele, na cidade, que ele mudou e está lá. Aí quando ele for para lá, ele avisa. E aí ele faz um banquete para ele. Aí leva para congregar na comum do irmão lá que está morando lá. Aí é tratamento VIP. Mas outro irmão de banco lá, de onde a cidade ele morava, se for lá, meu filho, tem que avisar e diz que não tem lugar para pousar e nem faz muito. Porque ele é assim com o ministério. Ele está em outra cidade, mas ele quer dizer ao cooperador da cidade onde ele está morando agora, que o ancião dele da cidade onde ele estava, para ir para dar bom testemunho lá, para ficar... Tá? Mas chega aquele irmão que não é de ministério e tem que avisar que vai lá na cidade dele lá, aí vai botar dificuldade, que trabalha, não sei o quê, para ele não ir lá visitar o outro. Vamos ver, corrupção isso aí. É porque é um povo que olha para a cara do outro. Então dá nisso aí. É um povo sem noção, sem coração, sem vergonha na cara, sem prudência, sem vergonha, como eu já disse, não no contexto sexual, sem vergonha de povo imprudente, povo sem noção. Tá? Então, não trata uns aos outros no mesmo nível, sabe? Se você for da elite, o tratamento é diferenciado, então dá nisso aqui. Mas para outro irmão igual a ele, também não faz. Aí, povo injusto. Povo injusto, não tem noção de justiça, não tem noção de equidade. Me entregou o instrumento quebrado, faltando um acessório, e eu agora colocou o instrumento fora da igreja. Eu não vou levar para a igreja. Ele está aqui do meu lado. Isso mesmo, exatamente. Aí, mas nesse caso aqui, não sabe se ele levou o instrumento ficou ali fora. Será que deixaram o instrumento ali fora? Fecharam a igreja e deixaram o instrumento fora. Aí alguém foi e roubou. A polícia instruiu deixar o instrumento lá fora. Ele falou que não ia levar instrumento para casa, instrumento quebrado. Aí o cara chegou e botou dentro da igreja lá. Por que não levou para casa do cara? Rapaz. Na congregação é triste, meu filho. Então você tem que ser crente para ficar na congregação. Tem que ser crente. Porque você vê tanta injustiça, tanto... Sabe? Porque o povo, o ministério é corrupto, injusto, o povo também é. Porque o povo só faz as coisas para o ministério. Ele tem lá uma ferramenta, ele só vai emprestar o cara do ministério. Outro irmão pobre igual a ele não vai emprestar por quê? Porque se der um problema, o irmão pobre não tem como consertar também. E aí ele empresta para o ministério, porque
porque ele quer ser apresentado para algum, quer fazer média com o ministério para ser apresentado alguma coisa lá na igreja. Assim é triste, meu filho. É triste. Por isso que eu não boto a mão na cabeça de ninguém. Porque eu conheço o povo da congregação. Então, quando chega alguém pousando de vítima, eu vou ver que não é tão vítima assim. Porque eu conheço esse povo. Sabe? Sobra um ou dois lá na ponta do galho, lá em cima. Sabe? Mas eu sei que eu conheço esse povo. Então, vítimas não são vítimas. Sabe? Isso é corrupção. Corrupção de comportamento, de caráter. Faz as coisas conforme o crachá. Pegou a visão aqui do cavaleiro? Até mais, hein? E aí chamou a polícia. A polícia aqui vai fazer o quê? Nada. Não é intolerância, vai fazer... Imagina fazer um boletim de ocorrência disso aqui. Uma briguinha por causa de instrumento. Até mais, hein?